Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários. Porque a gente tá no segundo dia, aqui na nossa segunda temporada, né, Bebel? No Rio de Janeiro. Exatamente, nesse lugar maravilhoso, sendo muito bem recebidas como da outra vez. E a gente tá com uma convidada super especial, Joana Nolasco. Olá! Muito feliz de estar aqui com vocês, honrada com o convite. Muito obrigada. A gente vai falar muito de moda, principalmente carioca, né, Bebel? Exatamente. Que a gente adora. Joana já veio, gente, até com a cor da calçada do Rio de Janeiro aqui, ó, peguem a ref, entendeu? Sou temática. Eu adorei a pulseira dela, que é lindíssima, gente. Muita informação de moda. A gente vai aqui agora querer saber tudo da sua trajetória. Ju, acho que você pode contar um pouquinho pra gente como que você entrou no mundo do empreendedorismo. A gente sabe que você já teve uma multimarcas super conhecida aqui no Rio. Então conta pra gente um pouquinho aí da sua história. Então, gente, eu, na verdade, sou formada em Direito, que eu sei que a Sheila também é, né? Adoro essas mulheres de direito que vão pro mundo da moda. Mas eu acho que Direito prepara a gente pra tudo nessa vida, né? Mas, enfim, eu acho que até uma lição que eu também, né, levo pra minha vida, e tenho filhas que eu espero que elas também não precisem passar por isso. Eu era super boa aluna no colégio, sempre fui muito CDF de estudar tudo, e eu sempre amei moda, mas tinha um certo preconceito. Não, você é boa aluna, não sei o que, fazer moda, uma coisa assim tão, né, que não tem tanta importância, e tipo, no fundo, né, acho que é completamente errada essa cabeça. E aí, não, então fui fazer Direito, fazer aqueles negócios de aconselhamento de carreira. Você escreve bem, se comunica bem, vai fazer Direito. Lá fui eu fazer Direito. Passei bem no vestibular com bolsa, parará. Então, assim, tinha uma carreira teoricamente promissora no Direito. Mas não adianta ter uma carreira promissora e alguma coisa que não te faz feliz. Então, acho que essa é a primeira, né, lição que eu gostaria de passar para as minhas filhas. A gente tem que buscar o que faz a gente feliz, o que preenche o nosso coração. Mas, enfim, fui fazer Direito, fui trabalhar em escritório de advocacia, contencioso civil, assim, Direito tipo hardcore, entendeu? Adoro contrato também, Contencioso civil, pior, tribunal. Eu realmente, gente, depois que eu fiz o direito, assim, que eu passei por toda essa parte de fórum, depois eu me descobri realmente na parte de contrato, principalmente. Eu falei, gente, eu realmente nasci pra isso. Mas Já passou. Já passou. amo algumas coisas, mas é como você falou, tem toda essa amplitude no direito, mas realmente tem algumas coisas que servem pra nossa vida, mas tem que amar muito. Tem que amar muito. Não, e eu fui, assim, pro direito porque eu queria trabalhar na ONU, eu queria esse tipo de direito justo, sabe, ideológico e tudo. Enfim, eu fui logo pra contencioso civil, que é aquela confusão toda. Aí depois eu fui migrando aos poucos, depois fui pra propriedade intelectual. E aí, na verdade, até minha monografia foi a proteção da criação de moda. Olha só. Proteção intelectual da criação de moda. Foi ótimo que na minha banca ninguém sabia nem o que me perguntar, porque acho que ninguém tinha falado desse tema. Que legal. Parabéns, tá formada. Exato. 10. Ó, gente, fica a dica, hein? É só pôr um nome difícil no nome. Na monografia inventa um troço que ninguém nunca falou, entendeu? Eu tirei 10. Ninguém sabia. Criação de moda, propriedade intelectual, como assim? E aí, a minha avó, ela, depois eu acho que é também uma história de empreendedorismo também bem legal, que eu acho que a gente pode depois falar um pouco sobre isso. Ela resolveu abrir uma multimarca. E eu sempre gostei de moda, não sei o que, aquele preconceito aí, quer saber? Não tô feliz no direito, vou trabalhar com a minha avó na multimarca. Ela tinha uma multimarca, uma loja pequena no Leblon, numa rua, né, não muito conhecida, e aí chamava Via Flores. E aí eu fui trabalhar com ela. Aí, enfim, a gente foi começando e vendo e criando. Eu sempre amei aquilo, sabe? Eu sempre vivi aquele universo. E hoje, né, hoje é outra vida, né? A gente sabe a potência que é a indústria da moda, né? A gente hoje tem não tem mais aquele preconceito de... Então eu acho que eu fui mergulhar naquilo, e aí, como eu falei que eu sou bem CDF, eu fui estudar, então eu fui fazer uma pós na COPEAD, que é da UFRJ, em gestão de varejo. Aí, né, fui estudar, fui ver, enfim, fui fazendo vários cursos, depois eu fui para Madrid também fazer marketing e gestão de luxo, que também foi super legal, eu tive aula com o fundador não, o neto do fundador lá da Loewe, enfim, foi muito legal. Acho que tudo que a gente ama, a gente tem que se aprofundar, né? Porque a superficialidade em nada acrescenta, né? Então, aí fomos indo e a Via Flores
de uma marca pequenininha foi ganhando importância no cenário, assim, internacional, nacional e internacional, porque a gente começou a trazer marcas de fora. Então, a gente, no Rio, por exemplo, foi o primeiro lugar que Jacques Bartanian vendeu. Ele tinha uma coisinha pequenininha lá dentro da loja. Depois a gente abriu uma outra flagship na Garcia Dávila, que é a rua importante do Rio. Aí o Jacques abriu um corner. A Vix também, a gente foi um dos primeiros clientes. Várias marcas assim começaram dentro da loja. A gente foi um grande... a gente abria as portas, né, para as marcas conhecerem a cidade, venderem na cidade. Inclusive marcas de fora. Por exemplo, a Diane von Furstenberg. Foi a gente que trouxe. A gente, né? E eu adorava. Acho que eu sempre tive um olhar muito de curadoria. Tanto que, mesmo quando eu fui para essa parte de conteúdo, eu acho que esse foco na curadoria, né? Em, tipo assim, o que vale a pena você ver? Acho que a vida é muito isso, né? A gente, dentre as opções que a gente tem, procurar o que é bacana em cada um dos segmentos das partes da nossa vida. E a gente está falando demais. Tô adorando. Não, você contando essa história. A gente tá aqui encantada, exatamente. Pode falar tudo. E aí, enfim, a gente trazia também McQueen, né? A gente que começou a trazer... E aí, enfim... A multimarca foi crescendo e até um dia recebi uma ligação do Business of Fashion, que é um site, né, super referência de moda, não sei o quê, e eles fizeram uma matéria botando a gente como uma das 10 multimarcas mais influentes do planeta fora dos grandes eixos. Então, assim, falei, gente, como é que o povo lá de Londres, do Business of Fashion, enxergou a gente, né, viu esse potencial e tudo. E aí me deixou muito, muito feliz, assim, sabe? Tudo é uma construção. Tinha pessoas maravilhosas que trabalhavam comigo. E eu acho que os relacionamentos que a gente constrói ao longo do caminho, né, são o que ficam. Óbvio que uma história é construída a muitas mãos, né? Não é sempre... Não é ninguém sozinho que faz nada nessa vida. Eu acredito muito, muito nisso. E continua a trajetória? Continua. A gente quer saber como você foi de um ponto para o outro já. Porque a vida é cheia de mudanças, né? E cheia de coisas. E aí, também, nesse meio tempo, casei. Tive minha primeira filha, minha segunda filha. Eu tenho 3 hoje. Legal. E aí, a minha avó, ela abriu a multimarca já com quase 70 anos. Então, assim, eu acho que a gente fica pensando, né? Nunca... Depois a gente entra nesse assunto. Não, a minha primeira pergunta seria falando, Jô, como que você entrou no negócio com a sua avó, né? Porque, imagina, falando que ela já tem 70 anos, como foi pra você trazer, você mais jovem, já é jovem, né? Mais jovem, entrando no business com ela, como que foi? Mas minha avó era muito moderna. Até, tipo, tinha uma cabeça, assim, incrível. Então, eu acho que essas referências familiares são muito importantes pra construir quem a gente é. Né? Assim, a gente tem que ter se espelhar em alguém. Quando pode ser alguém da sua família, é mais incrível ainda. Então, minha avó tem uma história de empreendedorismo muito bacana, porque ela era dona de casa, teve 6 filhos. E naquela época, com 40 anos, ela resolveu se separar. Naquela época era uma coisa assim, né? Com 6 filhos, mas já pensou se separar com 6 filhos. E foi fazer faculdade. Que incrível. Com 40 anos. Então, assim, nunca... Não, não, você vai ver, administração de empresas. Nossa, incrível. E aí fez não sei o quê. E aí foi trabalhar numa empresa de cimento. Começou no estoque, parará, e virou presidente da empresa de cimento. Então, assim, nunca é tarde para começar e nunca pense pequeno. Que incrível. Sempre vá. E aí, depois que eles venderam a companhia de cimento, que ela já estava com 60 e muitos, em vez de ela se aposentar, que já podia, resolveu fazer o quê? Abrir uma loja. Que incrível, quero ficar amiga dela. Ai, pois ela faleceu. Outra vida. Então, assim, eu acho que a gente tem muito aquele pensamento da caixa, né? Não, tô velha pra começar. Não, né? Quero mudar. Gente, olha a transformação de carreira. Então, isso foi uma inspiração pra você também. Uma inspiração, assim. Se ela, poxa, conseguiu fazer essa transição, eu vou tentar também. A gente, às vezes, se coloca em um lugar de, não, eu não vou conseguir. Quando, assim, por que eu não vou conseguir? Entendeu? Mete a cara e vai, né? Assim, então, isso que eu pensei,
sempre que eu tenho um momento, assim, de decisão difícil, eu penso assim, tipo, o que pode acontecer de pior? Tipo, worst case scenario. Aí quando você vê que, tipo, se tudo de pior acontecer, você não vai morrer, você não vai acontecer nada, te dá coragem pra seguir em frente. Fala, tá, se isso acontecer, vambora, eu troco de novo, a gente tem... Enquanto você tiver saúde, você pode, né, correr atrás e fazer as coisas. Exatamente. Mas, E enfim... em que momento a loja... Fechou, Aí, minha avó, enfim, como ela começa, foram 17 anos de loja, então, assim, foi uma trajetória muito boa, de muito sucesso. Só que aí ela já estava mais velha, já começou a ficar mais doente e tudo. E aí, ao mesmo tempo, eu não enxergava aquele negócio sem ela. Eu acho que ela tinha muito a alma daquilo, né? Então, ela já estava mais velha, mas ela não queria parar de trabalhar, aquela coisa. Então, a gente resolveu encerrar. Resolveu, e eu não... Tava com as minhas 2 filhas pequenas, falei, quer saber, eu vou ter um tempo pra mim também. Sempre, né, trabalhei muito, sempre fui assim, e eu acho que às vezes a gente precisa dar uma parada, né? Uma vez minha filha virou pra mim e falou, foi buscar no colégio, ai, mamãe, que bom, é a 3ª vez que você me busca no colégio. Eu falei, gente... Não contado, Não, ela tá contando, sabe, assim? Sim. E eu não tô atendendo. Eu não acho que, assim... Acho que tudo tem o seu lugar. Não, mas eu acho que também o sucesso profissional nunca pode justificar o fracasso familiar, sabe? E eu acho que é tudo peso que você põe em cada uma das coisas. E tem que haver um equilíbrio. E talvez eu não tivesse num momento de equilíbrio. Então eu achei que eu precisava também. Falei, cara, elas vão ser pequenas só uma vez na vida. Isso não vai acontecer de novo. Eu posso ser muito... Eu posso ter muitos propósitos na minha vida, mas o principal deles, e eu acho que assim, uma coisa que a gente, como empreendedor, tem que se questionar muito também, o nosso principal... responsabilidade nessa vida, quem tem filhos, é criar pessoas boas pro mundo. Se eu falhar nisso, eu posso ter o sucesso profissional que for, mas se eu não conseguir que a minha descendência, assim, o meu legado maior é fazer com que as pessoas, né, criar pessoas boas para seguir esse mundo, porque senão que mundo eu vou criar se eu não tenho pessoas boas para seguir nele, né? Aí resolvi dar uma parada, mas não durou muito a minha parada. Mas como que foi, assim, porque a gente fala aqui, né, pensa, na época que você estava fazendo, não sei se ainda tinha muita coisa de rede social, mas eu imagino que você fosse muito a cara do negócio. Sim. Como foi esse psicológico do tipo, eu olho a Sheila do PowerCast, aí a Joana da Via Flores, e aí do nada você não ser mais a Via Flores? Como foi pra você encerrar um negócio? Como foi isso dentro de você? Porque eu acho que muita gente, a gente pensa, quando começa um negócio, que a gente nunca vai terminar, né? Como que foi pra você passar por isso? Mami, né? Exato. Eu acho que assim, eu acho que a gente tem que ter uma consciência muito forte de que a gente não é nada. A gente está aquilo, né? Então, a única coisa que permanece na nossa vida é a nossa essência. E é uma coisa que eu ensino muito, que eu tento ensinar muito para minhas filhas, que o valor da gente não tá na quantidade de likes, no que a gente faz. É um valor intrínseco como ser humano. Né? Então, acho que quando você tem essa base muito sólida dentro de você, não importa se eu sou a dona da Via Flores, ou se eu sou uma mãe dona de casa, ou se eu tenho um propósito no mundo que eu tô aqui pra fazer, ele pode mudar ao longo da vida. E eu tenho que ter uma sensação muito firme de que o meu valor não tá no like, na empresa... tá em ser uma pessoa boa pro mundo, né? E onde é que eu vou usar esse talento agora? Ele pode mudar ao longo da vida. Então, eu acho que eu tinha essa cabeça. Os ciclos se encerram e isso é natural. Né? E às vezes você tem que fazer outra coisa naquele momento. Gente, eu quero fazer um adendo para esse PowerCast. Vocês que não que não assistiram ainda desde o primeiro episódio aqui do Rio de Janeiro, maratonem, porque eu quero fazer um adendo, Isabel. Fazer um pequeno adendo. Olha o que a Joana acabou de falar e olha o quanto as pessoas passaram ontem. Sim. Falando no contexto geral. Tudo relacionado, tudo né? Relacionado. A parte de bem-estar, a parte dos likes, a parte... Não tem uma extrema importância. Mas é mesmo. É muito louco. Se vocês assistirem... Parece que todo mundo se encontra antes de vir aqui. Exato. Porque... Não, desde a gente o primeiro... Fica, tipo... Não, o quanto bem-estar, a parte familiar, isso é muito importante. Pra nós é muito importante, mas enxergar aqui... Sim. E todos eles não saberem é muito... gente, eu não vi ninguém falando nada. Maratona pra vocês virem. Porque é muito louco, até pra gente, pra vocês que estão assistindo em casa, pra gente entender o tipo, como a galera consome
ou como ela é na vida relacionada às cidades e aos lugares que ela vive. Sim. Tipo, Nova York foi de um jeito, São Paulo é de um jeito. A galera de São Paulo é totalmente workaholic. Né? Nada contra as Nada pessoas de São contra, Paulo, porque a gente mas também é normalmente... workaholic. Mas é muito louco isso. Isso é até um ponto de vista que é... Ontem mesmo, quando a gente estava fazendo as entrevistas, o entrevistado falou assim, eu tenho um tipo de consumo na Barra, que é outro tipo de consumo na Zona Sul. Totalmente. Aí, eu já tive essa experiência de ter lojas em cidades, ou até cidades que eram meia hora de diferença. E eram consumos diferentes. Em São Paulo, que é grande, imagina a quantidade de consumos que são diferentes. Mas a gente passar pelo Power, por cidades diferentes e países diferentes, o jeito que a gente vê o consumo das pessoas e o jeito que elas vivem no trabalho, é muito louco, né, Bebel? Você não pensa nisso? Fazendo um adendo aqui, tá, gente? Porque ela tá falando, parece que copia e cola o jeito de viver, que é incrível isso. É, o lifestyle mesmo. Eu acho que assim, a vida, na verdade, é uma eterna busca pelo equilíbrio. Porque... Óbvio que eu sou super... Eu vou contar aqui que, na verdade, eu não parei de trabalhar, eu só mudei o meu trabalho. Porque eu também não sou essa pessoa que conseguiria ficar o tempo inteiro dentro de casa. Mas eu acho que a busca desse equilíbrio é fundamental, porque não adianta, pra mim, na minha cabeça, não adianta nada você, tipo, morrer de trabalhar, ter um jatinho pra poder ir pra Paris na hora que você quiser, se você não tiver quem levar com você dentro desse jatinho. Se você não tiver quem compartilhar o amor, tipo assim, tudo... Quando você busca a felicidade por você, você nunca encontra. A felicidade está sempre no outro, assim, em fazer o outro feliz. E você é feliz quando alguém, assim, óbvio que a gente tem que estar feliz com a gente mesmo, mas eu acho que essa interação entre pessoas é a real felicidade que a gente encontra, né? E eu vejo o trabalho, qualquer que seja, isso para qualquer empreendedor, muito como um serviço, né? O que eu na minha vida posso fazer para servir melhor as pessoas, não importa aonde eu esteja. Em que lugar eu esteja, em que posição eu esteja, né? Quando você se põe a serviço, as coisas fluem, porque a gente está aqui para complementar um quebra-cabeça, né? E eu acho que a sua pecinha pode encaixar, ela só tem função se ela está encaixada no todo. Ela sozinha não faz o menor sentido. E eu acho que assim, essa função também pode mudar ao longo da vida, né? Ela pode encaixar com outras pecinhas. Adorei. Vou fazer a pergunta da loja, tá? Porque daí a gente chega até aqui, que vai passando, vai fazendo as perguntas. Como que vocês faziam para fazer as escolhas das marcas que entravam com vocês? Era meio que para terem marcas diferentes e criar um desejo maior na marca, né? Na marca de vocês em si, pelas marcas que vocês já tinham? Ou você se identificava mesmo com a marca? Sabe, tipo, você gostava da marca ou as pessoas gostavam do espaço porque tinham um desejo de marcas diferentes? Eu sempre busquei o que era novo, né? E eu sempre gostei de dar oportunidade para novos designers. Então, isso também sempre foi num olhar, sabe? E de fazer uma composição harmônica. A gente não tinha separação de marca lá. Então, assim, tinha que ser alguma coisa que compusesse o todo, né? Então, eu via todas as coleções, eu fotografava tudo, catalogava tudo, imprimia tudo e montava como se fosse um closet, um guarda-roupa, né? Pra pessoa que for na loja poder já fazer as combinações. A calça era da Glória Coelho, mas a blusa era do Reinaldo. Então eu já fazia esse planejamento de coleção como um todo. Acho que eu era uma das únicas que fazia isso. Então eu mandava o pedido depois, via, né? Comparava tudo. Então eu olhava para aquilo como uma estrutura orgânica única. Então aquela marca fazia sentido dentro da minha escolha, dentro da minha seleção. Eu acho que era um pouco isso. E também marcas que contam história. Eu acho que sempre, né? Hoje a gente fala muito de storytelling, mas isso desde que mundo é mundo, gente. Você só quer comprar um produto se ele tem um sentido além do produto, né? E isso hoje eu vejo muito no meu trabalho hoje. Enfim. Maravilhosa. Então, pegando esse ganchinho da loja ainda, as marcas internacionais, como que funcionava naquela época para trazer uma marca para cá? Gente, isso é um perrengue, tá? Já ir no showroom lá fora, como que é isso? Conta um pouquinho pra gente. Então, a gente eu ia para as semanas de moda, né? E aí lá a gente fazia os showrooms com as marcas e tudo, e fazia todo aquele processo mega burocrático e chato da importação que só Jesus. Mas no fim funcionava. Mas aí a marca, ela aceitava estar aqui no Rio, na loja? Como que é isso, assim? A gente acabou ficando conhecida, né? Porque a gente foi sempre em marcas muito referências, assim. Então, as pessoas já conheciam e a gente batia na porta. Óbvio que tinha questão de praça, né? De exclusividade e tudo, mas a gente sempre foi muito bem recebido, né? Nos showrooms. Vocês tinham marca própria? Pouca coisa. Pouca coisa. É. Pegava
meu ponto de vista, deveriam fabricar o que faltava. Exatamente. Tô sentindo falta disso. Então, como é que a gente arruma pra fazer? E eu fazia também muita coisa, tipo, eu ia num fornecedor, eu falava, fazia um pouco, quase umas collabs, assim, sabe? Eu quero, não, isso aqui nessa cor pra combinar com outra coisa. Tinha toda uma integração. Acho que esse era um grande diferencial. E aí, conta pra gente então agora a sua transição. Você parou, deu uma pausa. E aí, em que momento que você foi pra... Aí comecei a criar mais conteúdo, que eu já criava, mas aí eu sempre amei viajar. E comecei a fazer o Guia da Jo, que é meu guia de viagem. E aí eu viajo e dou dicas e tudo. E aí eu tinha loja ainda, mas assim, eu acho que tudo acontece no tempo que tem que acontecer. E a gente tem que, em algum momento da nossa vida também, tipo, deixar fluir e acreditar no processo. Plantar, e uma hora a gente colhe, né? Então eu tava fazendo esses vídeos e tudo, já com esse, né, planejamento de fechar a loja e tudo, e ver e dar uma parada. E aí, a gerente de marketing na época dos shoppings Rio Design Leblon me chamou para fazer conteúdo pro shopping. E que é a Eugênia, que eu sou super grata a ela. E aí eu comecei a fazer esses videozinhos do Rio pro shopping. E aí, na verdade, depois eu acabei fechando a loja e fui me integrando mais, sempre amei varejo, né? Sempre teve na minha veia. Então, comecei produzindo conteúdo para o shopping, que eu continuo até hoje. São 2 shoppings, o Rio Design Leblon e o Rio Design Barra, que eu comecei nessa parte de conteúdo. E continuo fazendo até hoje. A gente tem, não só na produção de conteúdo, mas me envolvo também nas questões de marketing com a Fabiana, que é a melhor gente de marketing no Brasil inteiro, que eu amo. E a gente faz junto com a equipe. E aí me convidaram para fazer também parte do mix, né, da seleção de mix das lojas do shopping. E aí, hoje também, com toda a equipe comercial, que é incrível, eu faço ajudo, né, eu tenho essa consultoria de varejo para os shoppings. E hoje também cuido da multimarca do shopping. Ah, legal, então, você faz a curadoria da multimarca. Isso. E além disso, eu continuo com o meu trabalho de construção de conteúdo, enfim, a gente vai virando múltipla, né, gente? Hoje a gente cada vez mais vai adicionando coisas ao nosso repertório. De certa forma, né, Jo, você que trabalhava com moda, a gente sabe que tem as viagens, já tem essas referências, né? A influencer, eu acho que pra quem trabalha com moda já era uma influencer e nem sabia, né? Porque já tinha que fazer você mesmo, já tinha que catalogar, já tinha que fazer, não sei, já eram coisas que, né, só foi pro digital, né? Só foi pro digital, totalmente. Com certeza. E é muito engraçado ver essa trajetória, né? Assim, na época que eu ia para as semanas de moda, eram os blogs, eram os fotógrafos, era a pessoa ser spotted lá e tá no The Sartorialist, né? Que na época, até quando ele veio pro Rio, ele fez o Scott Schumann, que era o site referente da época, me fotografou aqui no Rio, fez um texto super fofo, falando. Então, isso era, né, naquela época, antes do Instagram. E aí as coisas vão evoluindo. E eu acho que isso foi muito natural pra mim, sabe? Eu já tava nesse mundo e as coisas foram evoluindo. Eu já tinha essa pegada da curadoria, né? E a vida é uma grande curadoria que a gente faz, né? Total. E aí eu vou fazer esse push na minha pergunta, Jo. O consumo carioca, o Brasil é muito grande, né? A gente sabe, né? A gente estava até falando sobre isso ontem. Em São Paulo tem um jeitinho de consumo, até pelo clima, né? A carioca ela se arruma, mas ela consegue, como você chega aqui lindíssima de vestido, ela consegue transitar, né? Porque eu acho que o Rio é mais dia, né? Tem essa coisa mais das pessoas viverem mais o dia. Como era que você fazia as escolhas das peças, né? Das coleções? Vamos dar um exemplo de lojas que eram nova-iorquinas ou de alguns ambientes que eram mais urbanos para trazer aqui para o Rio de Janeiro, para ser realmente consumido aqui, vendido aqui no Rio de Janeiro. Como que era? Eu acho que tudo tem um olhar, né? Então trazer o olhar carioca para um Zac Posen, né? Que é para uma Queen, que é uma pegada da Diane Von Furstenberg, era mais fácil, que ela já é muito colorida. Você deve ter passado lá em Manhattan, visto aquela loja maravilhosa, toda de vidro que tinha dela. Da Diane, linda, pois lá perto do Highline. Do Cat, não, maravilhoso. E a gente fazia os pedidos de showroom lá. Meu Deus, eu ia enlouquecer só na loja. Era incrível, ela estava lá, enfim, é uma mulher muito inspiradora, né, também, a gente acha que foi esse poder feminino, né, sempre foi bom. Então acho que é pegar o seu olhar, e eu acho que o que as pessoas às vezes com esse mundo
da internet, de você se comparar, as pessoas perdem a referência do poder de cada pessoa, do olhar de cada pessoa, né? A gente quer muito se comparar e ser igual a fulano, ser igual a ciclano, quando o nosso verdadeiro poder está em ser único. Então eu acho que era levar um olhar único carioca para uma coleção, né? E dentro dali extrair o que era particular da minha cidade. Então era um desafio, mas não... Eu acho que sempre quando você olha para dentro, você acha, né, os tesouros que vêm junto com você. Então, eu acho que é um pouquinho isso. Legal. Então, gente, porque para quem não conhece bem Bebel, ela tem um olhar para produto. É maravilhoso. Às vezes uma vez eu tava com ela no museu. Você lembra lá em São Paulo que a gente tava num... Lembra. Você lembra? Aí, isso já faz muito tempo. Faz muito tempo. A Bebel olhou, tinha uma mulher super assim, linda, vestida. Ela, essa saia de tal lugar, essa sandália de tal lugar. Não sei o quê. Falei, Isabel, como é que você sabe? Porque era muito específico. Ela tem um olhar para produto que é muito legal. Ó, vamos desenvolver isso. Vamos desenvolver, Bebel. Vamos lá, outro bicho. Ela tem um olhar. Agora eu vou fazer outra coisa. A Isabel tem um olhar bizarro pra produto. Eu, tipo assim, gente, como que você sabe? Ela, não, porque não sei o que. Eu falei, não é possível isso. Tem um olhar. E eu fico imaginando para as pessoas que fazem buyers, né? Que fazem compras, que são muito específicos, cidades que são muito diferentes do produto que tá, né? Sim. Como que faz, né? Essa Acho que elas devem estar muito compra. acostumadas, né? Porque elas respiram isso. Né? Deve ser bem... Porque a gente tá falando de marcas mais caras. Se você faz uma compra errada aí, esse é o meu ponto de vista. Para analisar. Fiz uma coleção errada pra vender. Putz, é bastante coisa que você vai ter que remanejar, né? Demais. Verdade. Vocês tinham uma inteligência por trás pra poder fazer as compras ou era bem feeling mesmo? Era muito feio naquela época, né? Era diferente. Hoje, né, com a inteligência, né, com e aí acho que tem muita coisa vindo, né, que é um assunto que eu amo também. Super tô dentro desse novo momento, né, de estudando. Fui pro South by esse ano e eu amei, assim. E é engraçado, né, assim, já mudando o assunto completamente, mas como essas mudanças tão rápidas, né? E como é isso? Você compara, sei lá, 15 anos atrás, como hoje um business é completamente diferente, né? Isso... Tá tudo muito mais rápido. Tá tudo muito mais rápido, as mudanças são muito aceleradas e a gente tem que sentar e estudar mesmo pra poder, tipo, catch up cada um desses... Se mantém alto. Desses passos, assim. Até no South by... E eu comecei a compartilhar. Eu gosto, assim, eu acho que é isso, a gente tem que compartilhar. E aí eu ia pra lá e todo dia de noite eu fazia uns resuminhos. Tipo, exausta, sentava no quarto e fazia um resuminho. E as pessoas ficaram tão agradecidas, porque, nossa, é muita coisa nova. Eu até fiz um quadrinho, eu tenho quadros no meu Instagram, que assim, que eu falo de muitos assuntos. Aí eu falei, deixa eu organizar pelo menos em quadros. Então eu fiz esse resumindo pra falar sobre essas novas descobertas. Não, sagitariana. Sagitariana, porque eu falo super... Tem ascendente alguma coisa virgem, não? Gostaria, porque eu precisava ser mais organizada. Meu Deus, super certinha, vai. E aí comecei a compartilhar esses insights, essa coisa, porque a gente tem que estudar, gente. Eu acho que hoje em dia o mundo dá tanta opção pra gente de assunto, de coisa, que se não tiver alguém que ajude a gente, né, que faça um resumo da vida, a gente não consegue entender tudo. É verdade. Como que você organiza o seu conteúdo no Instagram? Você tem uma programação? Você faz tudo sozinha? Alguém te ajuda? Como que é? Ninguém faz nada sozinho, né? Não, assim, totalmente... Não, eu organizo sozinha, mas assim, óbvio que, por exemplo, todo trabalho que eu faço pro shopping tem uma equipe incrível de marketing lá. Todo o apoio que eu dou pra comercialização, tem uma equipe incrível de comercialização, Luciana, maravilhosa, todo mundo. Então, essa parte é muito organizada, porque eu acho que são times que a gente participa e juntos a gente faz um trabalho bacana, né? Uhum. Agora, no meu pessoal, na minha criação de conteúdo, eu tenho uma equipe de vídeo, né, que me ajuda, que faz edição, a Bruna e a Nath são maravilhosos, mas a coisa do conteúdo em si sou eu que organizo. E aí, por exemplo, toda segunda-feira eu tento falar sobre um assunto que eu tô estudando, que eu tô pesquisando. Segunda-feira é o dia que eu tento, porque se a gente não parar pra fazer isso, a gente fica na mesmice, né? Então, aí eu tento dar uma organizada. Aí, normalmente, na quarta eu falo alguma coisa de moda. Aí eu tenho uma coisa... Eu sou muito religiosa, pra mim eu acho que ajuda, né, Então, aos domingos eu falo o meu papo de fé, que eu troco alguma coisa sobre inspiradora, né, porque eu acho que a fé também é uma âncora, né, que segura a nossa vida num momento mais difícil. Então, eu também gosto de compartilhar tudo isso. Gente, são muitas caixinhas. Mas que interessante. E, Jo, você agora mãe, uma influencer
como que você traz a maternidade também para quem empreende? Porque você falou lá que começou a maternidade quando estava na loja. Isso. Ou depois que você saiu? Não, eu já tinha as meninas. Quando eu tava na loja, eu tinha as minhas 2 primeiras. E como eu tive uma terceira agora. Adoro, gente. Adoro. Também muitos filhos, também. Muitos filhos, muitos filhos, todo mundo passa por aqui. Tô falando bem-estar, assim. Gente, mudem pro Rio de Janeiro. Sua qualidade de vida muda totalmente. Como foi essa maternidade, né? Os primeiros meses, assim, pra lidar com uma vida mais hard, né? Que a gente sabe que trabalhar com moda né? Os bastidores mesmo, não tem, né, tanto glamour. E ter a maternidade empreendendo. Então, eu acho que é um grande desafio. E o grande desafio é a gente achar o nosso equilíbrio. Então, de novo, né? Porque quando você CLT, você fica lá 4 meses, né? Sua licença maternidade. Eu nunca tive licença maternidade. Com a minha primeira Maria Vitória, eu com 1 mês já estava de volta no escritório. E eu trabalhava perto de casa, então eu dava de mamar, ia pro escritório, almoçar, aí voltava para casa para almoçar, dava de mamar, ela ia passear, mamava no escritório. Assim, loucura total. Eu ia pro showroom, eu levava junto. Ia mamando no showroom. Que fofura, eu fico imaginando. Eu levava totalmente, assim. E depois eu tenho uma de 12, uma de 10 e agora uma de 1 ano. Então agora eu comecei tudo de novo. Que legal, gente. E também, com 15 dias de nascida dessa pequena, eu já tava lá no shopping fazendo as coisas que eu tinha que fazer, porque a gente não tem esse tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se dar esse tempo. A gente tem que... É um grande desafio, porque isso a gente vai deixando pro segundo... não, depois eu me viro. Mas a gente tem que ter a consciência de que ali a gente é insubstituível, né? Então, é um dos grandes desafios do empreendedorismo, é lidar com a pessoa, você tem mais tempo, tudo. Mas organizar esse tempo de modo a dar o devido peso a cada uma das coisas, as suas funções na vida, eu acho que é o grande desafio de quem empreende e tem filhos, né? Porque tem certas coisas que ninguém vai te substituir, né? E principalmente, e acho que a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça, mas é uma correria, gente. É uma correria louca. Não, a gente adora falar de maternidade. A gente não sabe. Ainda não sabe. A gente sabe, mas não, a gente não sabe. Não, e a gente adora fazer esse push de maternidade, é muito importante, principalmente porque, né, nós mulheres, a gente tem que trazer esse universo do empreendedorismo com maternidade. Eu acho que as mulheres hoje em dia estão podendo ser elas, né? Coisas que antigamente ela dava prioridades, que talvez ela não tinha um espaço no mercado, que hoje, graças a Deus, a gente tem. E é muito importante a gente trazer essa pauta, porque a gente quer inspirar outras mulheres, né? Que dá. Todo mundo fala a mesma coisa. É todo mundo maluco trabalhando, mas é possível, né? É possível, e eu acho que assim, eu acho que é a nossa, pra quem é mãe, né, como eu falei, é a nossa maior missão na vida criar pessoas boas. E se a gente for deixar, a gente não pode terceirizar. Entendeu? Não, o colégio tá lá para ensinar matemática, português, caráter, lição de vida, moral. Você vai ensinar para seus filhos com exemplo, estando lá, conversando. Isso a gente não pode delegar. E a gente, acho que, assim, óbvio que cada um tem o seu time na vida, né? Me lembro na Bienal de Veneza uma vez, tinha uma exposição que era assim, uma sala cheia de relógios. E aí cada relógio tinha o nome de uma pessoa e tinha uma hora diferente no relógio. E o nome do negócio era Proper Time, que significa que cada pessoa tem o seu momento na vida, que o relógio é diferente para cada um. Então, assim, mas... Que interessante essa análise, né? Bacana, né? Então, isso para tudo na vida, para empreender. Você vê, tem gente que começa aos 15, minha avó começou aos 40 e depois aos 60, né? Então, a maternidade também tem que entrar na vida no momento que a pessoa também estiver disposta a ela, porque ela implica várias renúncias, mas eu nunca vi ninguém dizer que se arrependeu de ter um filho. Então... É verdade. Nunca ouvi. Não, me arrependi de ter esse filho. Não, isso aí não, sai pra lá. Ai, vamos devolver. Vamos devolver, não, troca. Nunca ouvi. Então, assim... E eu já ouvi gente falando que se arrependeu de não ter tido essa experiência na vida. Mas tem gente que também não quer e tá tudo bem. E acho que não é uma obrigação de toda mulher. Mas
é muito bom. Maravilhoso. A gente tem que entrar nas Powers, que é um quadro que a gente tem com perguntinhas mais rápidas. Ai, meu Deus do céu. Tensa. Super polêmica. Isso, eu tiro de letra. Brincadeira. Elas são bem tranquilas. Vamos lá. Como que você vê o futuro das tendências de estilo e experiências de luxo na indústria do varejo? Eu acho que as tendências de estilo, elas sempre vão existir. Por quê? Como eu falei, as pessoas precisam sempre de uma curadoria, né? Nem todo mundo tem um olhar para moda e é muito mais fácil você pegar o celular e ver o que está acontecendo para eu me inspirar. Então, só que eu acho que quanto mais você procura sair das tendências, a coisa fica mais interessante. Porque você sai do mainstream, você sai do que todo mundo está fazendo e é normalmente assim que você chama atenção, né? Normalmente é assim que você desenvolve alguma coisa que não é o que todo mundo está fazendo. Mas eu acho que o consumo mudou totalmente. Ele tem que ter um propósito. Tanto que a gente estava falando, né, hoje, a gente está falando muito sobre second hand e hoje na multimarca, por exemplo, do shopping, eu trouxe uma marca de second hand para tá. Então, o propósito tem que estar junto, sempre. Acho que comprar por comprar, as pessoas preferem fazer uma viagem, né? A experiência tem que estar muito junta disso tudo. Então, eu acho que é um pouco por aí. As tendências vão continuar existindo como uns balizadores, principalmente para quem tem preguiça de pensar no que vai fazer, então segue por aí que tá bom, mas vai estar ligado cada vez mais a ter um propósito, a ter um porquê, a ter uma experiência ligada com isso. Eu estudo muito varejo, é uma coisa que eu me dedico e eu sinto que a experiência está intrinsecamente ligada e não vai deixar de estar. Jô, qual é o seu ponto de vista na tecnologia, principalmente no consumo de moda, de NFTs, avatares? Como que você vê essa tecnologia, sei lá, daqui 5 anos? Eu acho que NFT é uma coisa que as pessoas ainda não descobriram. Teve o boom, né? NFT, que vão fazer NFT, vender NFT. Aí teve aquelas coleções milionárias que você tinha. Eu acho que a NFT, ela é uma coisa legal que eles construíram, é quando você compra uma NFT para fazer parte de um grupo. Então, assim, tem aquelas coleções que pouca gente tem, aí você faz o encontro de quem tem aquela NFT, que algumas marcas também começaram a fazer isso. Você tem NFT, então você faz parte de um clube restrito. Eu acho que nesse sentido elas vão continuar, sabe? E as marcas podem usar dessa forma. A questão do avatar, você diz da sua representação online dentro de um metaverso. Eu acho que o metaverso, a gente ouviu muito sobre isso no South By. E eu acho que é um universo que está em construção, que a gente não pode menosprezar, mas o hype está maior do que a realidade, né? No momento, assim, a gente, graças a Deus, começou a viver offline de novo, então no momento da pandemia todo mundo achou que todo mundo ia virar avatar. Até tem um filme muito legal que chama Jogador Número 1, pra quem quiser. Já viram esse filme? Não vi. Olha, eu não posso nem falar se eu sei. Desse filme já, mas eu sou péssima em título de filme, que é um horror isso. Mas às vezes eu falo assim, não assisti, aí eu vou lá assistir o filme. É muito legal, porque mostra. Porque mostra, assim, como um mundo apocalíptico onde as pessoas vivem num lugar completamente destruído, mas elas são outras pessoas online, elas definem quem elas são. Então eu acho que existe É bem legal. Eu acho que é antigo, mas já é assim, sabe aquele filme que tipo, assim, impacta. E eu acho que as pessoas, principalmente essa coisa dos gamers, vão continuar muito, e as pessoas querem ter sua representação virtual cada vez mais próximo do real. Então acho que essas parcerias, tipo, Gucci com os gamers, né, tá naquele universo virtual onde você compra uma roupa pro seu avatar, isso aí é um mercado de um potencial incrível, né? Que a galera jovem quer estar de Gucci on e offline. Então, essas parcerias entre marcas e mundos virtuais, né? Second Life, enfim, todas aquelas coisas, todos aqueles mundos, né? Que a gente está vendo serem construídos vão continuar cada vez com mais força, mas eu acredito que isso é para um público um pouco mais jovem. Né? Assim, que eu, por exemplo, não sei vocês, mas eu não passo zero do meu tempo em games. Depende do game, gente. Eu gosto de algumas coisinhas. Você joga? Jogo. O que você joga?
Porque assim, eu tenho um marido que eu tenho um marido que é viciado em videogame, ama. Então eu acabo jogando com ele, desde FIFA até várias outras coisas. Eu gosto de videogame. Mas você vai nisso de construir mundos e não sei o quê? Não, eu não vou. Mas eu assisto online deles, sabe aqueles jogos online que tem? Até teve um campeonato aqui no Rio de Janeiro. A gente entrevistou. Aliás, o Bernardo assistam, é muito incrível. Ele até faz esse campeonato. Teve esse campeonato, tem campeonatos em vários lugares. Eu assisto junto com ele. Jura? Ele Olha gosta. aí, e é um mundo muito legal, muito interessante, que gera milhões, gente. Não, gente, é uma potência. E as crianças estão ganhando milhões construindo o mundo, tá? Era um time brasileiro que eu esqueci agora o nome que tava jogando no campeonato. Vocês sabem, meninos, qual era? Que o Johnny também gosta de um videogame, que eu sei. Só que e assim, online a galera fica. É muita gente assistindo. Muita gente. É muita gente. Não. Eu comecei a entrar de curiosa mesmo, sabe? Eu vi ele assistindo e ele, putz, é um puta mercado, tem um potencial, né? Aí eu comecei a entrar nesse universo pra ver de curiosa e realmente é legal, viu, assistir. É legal. E eu acho que as marcas também, elas entendem que é um primeiro contato daquele público mais jovem, ou não tão mais jovem, que tem. Então você tá naquele jogo de alguma forma, na verdade criar uma relação com aquelas pessoas, para elas consumirem offline e online também. Então eu acho que assim, no South by eu vi vários palestrantes falando sobre isso e como é um mercado que tipo a galera tá ganhando rios de dinheiro, a garotada assim, construindo mundos, porque aí você vai ficando famoso online, e aí os jogos te pagam para construir mundos e para, enfim, fazer essa parte toda, né, que é muito doido. Mas tudo que eles estão envolvidos é muito dinheiro, desde a cadeira que eles usam até tudo, tênis, o fone, tudo, o computador. Uma tendência legal também que eu vejo muito é, além de levar pro mundo online as coisas offline, tipo a Gucci querendo fazer a roupinha do Avatar, são marcas se espelhando em roupa de Avatar pro mundo real, tipo aqueles mega tênis, não sei o que parece uma coisa virtual e que você usa na vida real. Então assim, você trazer essa tendência de trazer não só, né, levar pro online, mas trazer o online de uma forma visual pro mundo real. Eu acho que isso vai estar cada vez mais junto e as marcas têm que estar muito atentas a essa relação quase simbiótica, né, de online e offline. Não, já que essa power da Joana que eu fiz virou quase uma super power, então vou fazer o push então. Você que estava lá atenta às novas tendências, o que você viu que era de interessante que você, de inovador, que você ainda não viu tão ativo aqui no Brasil? Eu acho que essa coisa, principalmente do metaverso, né, assim, lá tá muito mais desenvolvido e as marcas estão muito mais atentas a isso do que agora aqui. E eu acho que a cada segundo surge uma coisa nova, né? É muito impressionante. E a gente hoje tem ferramentas muito que podem tornar nossa vida muito mais fácil. A gente só tem que ter tempo para procurar e implementar. Né? Eu acho que essa coisa da construção de imagem, por exemplo, eu acho que tá muito mais avançada lá fora de você fazer as coisas virtuais. Sabe o que eu vi outro dia? Olha, eu já vou mudando o assunto, mas são muitas caixinhas. Que foi gravado, eu vou até falar sobre isso essa semana no meu Instagram, vai ser o meu assunto. Que eles gravaram um filme, um trailer do Ghostbusters, sabe? Os Caçadores de Fantasmas. Que eles gravaram, eu acho que foi em um dia, um trailer de, sei lá, não sei quanto tempo, que isso demora, assim, pra você construir um shorts desse, demora, assim, muito tempo, né? Porque tem que fazer a programação. Usando inteligência artificial, eles fizeram em um dia o negócio. Nossa. E, assim, Nova York, e a cena aquele Jelly, aquele monstro, sabe? Andando por Nova York. E é super realista, assim, o negócio, né? E tudo feito por inteligência artificial e, tipo, um dia, sabe? Muito doido. E aí eles falam, pra você gravar, se fosse pra gravar em Nova York, essa cena... vou te mandar o link. Vou te mandar o link. Você viu isso? Não é? Tá falando certo? Você me corrige. Bom dia, Johnny. E aí, eles falaram, gente, pra gravar, imagina o caos de eu gravar esta cena em Nova York real. Tipo assim, tem que pedir autorização para a rua, caos na cidade. Não, eu posso gravar Nova York como ela é, com atores reais.
assim, num ambiente green screen, né, que eles falam, eles mostram como é que faz. E Nova York perfeito, você não precisa mais parar a cidade, você pode reproduzir aqui, ó, você pode reproduzir isso tudo aqui. Não, fora que vai a gente não tá economizar no Rio, tá? muito, Só pra vocês saberem. Aqui é tudo, a gente tá muito avançada. A gente, na verdade, tá no Japão. Vai ser assim no futuro, gente. Máximo, né? Power na estrada no mesmo lugar. Exatamente. Maravilhoso! Mas, fazendo um push do que você tá falando, eu vi hoje na capa do Globo falando que uma criança já tinha passado por 17 médicos, não sabia, você viu? Que já tinha passado por 17 médicos, não sabiam que ela tinha e a inteligência artificial acertou. ChatGPT, tá? Tipo, não é nem inteligência médica. Botou os sintomas, o negócio diagnosticou o que o garoto tinha. Exato. Assim, não acredita em tudo que o ChatGPT fala. Não, mas é bizarro, cara. Por favor, com tudo com moderação na vida, né? Não é à toa que vários países estão dando uma freada, né? Porque realmente eu acho que tem muita coisa de tecnologia que vem pra auxiliar a gente horrores, né? Tipo, a própria, o cara mesmo, aquele filme lindíssimo, falando de filme que eu, como sempre, péssima em nomes de filme, aquele que inventou o computador. Steve Jobs. Não, da Apple? Do filme. Da guerra. Maravilhoso. Qual que é? Inventou o computador. Steve Jobs, não. Inventou a Apple, no caso. Que mexia nos negocinhos. Maravilhoso. Maravilhoso. Jogo da imitação. Ai, maravilhoso! Dos melhores filmes, Na época você imagina o quanto o cara tinha que fazer matemática, e depois vira. Aí hoje em dia a gente tá aqui nesse ar, 3 segundos não tem paciência pra esperar uma pessoa responder. Mas imagina como vai ser a tecnologia daqui, sei lá, 10 anos, que avança muito. É muito louco isso. E aí dá pra pirar em várias coisas. A gente, antes de começar, tava falando de reconstrução de órgão. Tipo... Em laboratório, gente. Daqui a pouco... Não, e pra quem consome, como você que faz essas viagens toda hora e vai fazendo, trazendo novidade, deve ser uma loucura, né? Sempre. De estar atento de trazer. Com certeza. Tem que ficar sempre, mas é isso, gente. Senão a gente fica pra trás. É isso, a vida está sempre né? E Jô, o consumo de moda agora, né, desde que você começou, qual é o seu ponto de vista do que ele mudou em si? O que você vê a procura das pessoas consumindo mais? Eu acho que tem que ter um propósito, uma relevância, ou você não consome só por consumir. Tipo, você não precisa de mais um vestido preto no seu armário, né? Todo mundo tem um vestido preto no armário. Então, eu acho que as marcas têm que estar cada vez mais conectadas com o storytelling. O quê? O propósito? Por que isso acontece? Como é que isso é feito? A gente tem que contar tudo. O consumidor é muito mais ávido por detalhes, por histórias. Abrir uma marca, com certeza, hoje está muito mais difícil do que era antigamente. Vender está muito mais difícil do que era antigamente, porque não é só você fazer uma roupa bonita e vender, gente. Você tem que criar todo... tipo, um mundo por trás daquilo. Então, é um desafio muito grande para as marcas. Eu acho que essa associação de marca também com os influenciadores é para isso. É para você trazer uma história, para você contar, para você... As pessoas compram de pessoas. As pessoas não compram, né? Elas se relacionam com pessoas. Então, a marca... É necessário que esteja humanizada, e se de repente é uma marca grande que não tem uma pessoa na frente, ela tem que estar com pessoas que usem, que tem um lifestyle, que tem os propósitos parecidos. Então, assim, construção de marca hoje, se você vai abrir uma marca, boa sorte, mas não desista. Adorei. A gente precisa finalizar o episódio. Mas tá muito gostoso ter você aqui. Assim, muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo. A gente espera que na temporada 3 você volte. Por favor, vou amar. Já vou trazer vários assuntos novos. Vai lá no seu lugar, entendeu? A gente vai até você pra fazer diferente. Deixa suas redes sociais pra quem quiser te acompanhar, saber um pouquinho mais do seu trabalho. Ai, por favor, vão lá, @JoWNolasco, JOW Nolasco. E, enfim, sigam lá, porque tem sempre muito assunto, gente. Vocês já viram que tem segunda, quarta, domingo. Exato, eu vou entrar nas caixinhas da Jo pra ficar atenta agora. Fiquei curiosa, porque tem muito assunto aqui. Eu, tagarela, né? Já tô aqui mirando. Faça mais pergunta. Jo, muito obrigada por você estar aqui. E vocês que estão aí assistindo, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo. Obrigada, gente. Até a se tiver próxima. muitos comentários, a Jo volta. Quero ver todo mundo Ela volta na deixando. outra temporada, já tá Exato. definido. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.